E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo mais um vídeo voltando a ativar um pouco o canal. E é mais um vídeo inspirado em The Batman, o novo filme do Robert Pattinson que eu absolutamente amei, a ponto de talvez considerar o melhor filme do Batman, não sei. Mas eu gostei de verdade e recomendo assistir. O vídeo de hoje é sobre os vilões. O título desse vídeo vai ser Os Vilões e a Impotência e o porquê que eu queria fazer um vídeo sobre isso. O Charada foi o personagem que eu mais gostei desse filme, o vilão principal. Eu achei super bem aproveitado, finalmente fizeram esse personagem ficar muito bem feito. E ele foi super realista dentro da proposta de um filme de herói, né? Se o Charada, que nem eu falei no review, se o Charada existisse, ele seria exatamente assim. Ele seria um usuário do 4chan que faz uma roupa meio paramilitar, meio de fundo de quintal, faz live expondo as ideias meio, né, deles. E seria assim, seria exatamente desse jeito que ele seria. E o porquê que eu acho que esse charada funcionou tão bem? Porque ele é impotente. Ele é um vilão impotente. E o que isso quer dizer? Não impotente sexualmente, provavelmente é também. Mas uma das grandes sensações que a gente tem no mundo de hoje é a impotência. Quando eu digo impotência, é literalmente a sensação de você não ter poder, você não ter controle sobre, a sua vida, de fato, e sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Cada vez mais parece que o mundo fica mais complexo, mais difícil, mais sombrio. Quando as coisas. A gente está vivendo tempos de pandemia, quando as coisas parecem começar a melhorar, a gente começa a vacinação, de repente ela estanca, então de repente os antivacinas começam a fazer merda e aí as coisas voltam a piorar. Aí quando, de novo, as coisas começam a achatar e começar a acalmar, você tem basicamente uma guerra na Europa que afeta basicamente o mundo inteiro. Então, vai afetar inevitavelmente todos os países, não só talvez por uma questão de segurança, mas mais por todos os efeitos adversos da guerra, né? Coisas como dólar subindo, gasolina subindo, trigo, parari, parará, etc. Então, a gente vive num mundo, eu acho que não só hoje, né? A vivência humana, mas eu acho que cada vez mais se intensifica isso, é uma vivência impotente. É uma vivência que a gente sente cada vez que a gente tem menos poder sobre o mundo ao nosso redor, porque a gente não tem, a gente realmente não tem esse poder sobre o mundo. Querendo ou não, a gente mal tem poder sobre a nossa vida. Imagina sobre o mundo que cerca a gente. Então a gente, como ser humano, tenta ter o máximo de controle que a gente conseguir agarrar, mas a realidade é que a gente não tem controle absolutamente nenhum sobre a vida. Você pode, sei lá, ser super cuidadoso e morrer atropelado andando de bicicleta, ou assaltado, ou qualquer merda assim. Ou você pode ser um cara, puta, que anda de moto todo dia dando grau, fumando cigarro, bêbado, sem capacete e viver até os 100 anos. Ou você pode estar naquela média que é a maioria das pessoas, que aquela montanha-russa de vais e vem sem grandes extremos. Mas, inevitavelmente, você já experienciou, ou você experiencia com certa frequência, uma sensação de impotência na sua vida. Que pode ser maior ou pode ser menor. Ou também pode ser maior ou menor, dependendo como você lida com isso. E o Charada não lida bem. O Charada é um cara que. A gente está num mundo que cada vez mais parece que as pessoas ficam mais pobres, quem é mais pobre fica mais pobre, quem é mais rico fica mais rico. E as redes sociais intensificam essa sensação. E o Charada, ele é exatamente isso. Ele é um cara que tava no ponto. Nasceu já, né? Viveu boa parte da vida num ponto baixo e experienciou a sociedade meio que abandonando ele, né? Então, ele era um órfão que era cuidado pela família Wayne e tal, pela Fundação Wayne, e acabou eventualmente sendo desamparado por ela e por várias outras pessoas na vida e a sociedade como um todo. Então ele é um cara que sente que ele foi basicamente injustiçado pela vida. É, até que a própria relação que ele tem de ser órfão com o Wayne tem uma relação entre os dois, né, entre ele e o Bruce, só que cada um experiencia de uma forma diferente até pela questão financeira de cada um. Então no filme ele fala muito isso, né? Ele bate nessa tecla de tipo assim, não só ele era órfão, como ele era um órfão que não tinha apoio nenhum da sociedade, nem de ninguém. Então ele cresce muito rancoroso, ele se torna
amargo, ele se torna, de fato, desgostoso com a sociedade, com a vida. E, apesar dele se sentir impotente em relação à vida, em relação a não ter dinheiro, não ter formas de melhorar, etc, etc, ele virar o charada é a forma de resolver essa impotência dele. Porque no momento que ele consegue conceber algum tipo, agarrar algum tipo de poder, matar alguém, fazer algum tipo de atentado, isso são pequenas formas, relativamente grandes, né? Uma pequena num contexto geral, de resolver esses problemas, resolver essa sensação dele. Então ele tem um grande plano de meio que implodir a cidade socialmente, que é a forma dele falar assim, essa é a forma dele ganhar controle sobre a sociedade, dele meio que devolver um pouco essa sensação de impotência. Não é uma questão sobre, não é sobre justiça, não é sobre fazer o que é o correto, não é sobre dar às pessoas aquilo que elas merecem. Tanto para as pessoas boas aquilo, coisas boas, quanto dar para as pessoas ruins as coisas ruins. Não é sobre isso, não é sobre justiça, não é sobre igualdade, não é sobre equidade. É basicamente sobre vingança, é basicamente sobre impotência. O Charada é um gigante de um brocha numa sociedade que desamparou ele. E é isso. E eu acho que tem muitos vilões que são assim, e eu gosto muito desse tipo de vilão. Eles são vilões que ressoam bastante com a sociedade que a gente vive hoje, que cada vez mais sente essa sensação de impotência, mas também mostram que quanto às vezes as decisões que as pessoas tomam são basicamente disso, de uma sensação de que o mundo desampara elas, de que o mundo parece que vai fechando sobre elas, e não necessariamente sobre a justiça das coisas, ou a equidade, etc, etc. Às vezes as pessoas só querem buscar algum tipo de compensação pessoal sobre a injustiça que o mundo é sobre elas. E vários vilões são assim, eu gosto bastante desse tipo de vilão, e o charada desse filme é exatamente assim. Não é sobre justiça, não é sobre igualdade, não é sobre equidade, não é sobre acertar. É basicamente sobre acertar as contas. É sobre talvez devolver na mesma moeda a impotência que ele sentiu, garantir algum microcontrole dentro da sociedade. Então, às vezes, às vezes jogar as regras, jogar a vida pelas regras da sociedade não vai te levar a lugar nenhum. E é uma sensação que muitas pessoas vão inevitavelmente sentir. Às vezes você vai sentir que você seguir as regras não tá te levando a lugar nenhum. E o charada é exatamente isso. Já que ele sente que se ele seguir o que foi posto para ele não dá certo, talvez ele crie as próprias regras. Claramente isso não dá certo, ainda mais do jeito extremo que é feito. No mundo real, menos ainda, não é essa forma que você resolve seus problemas, não é jogando a sua amargura nos outros, tipo, não é fazendo outras pessoas pagarem pelo que acontece com você, sendo injusta a sua vida ou não. Então eu acho que charada é sobre isso. E não tá tudo bem. É basicamente isso, um vídeo meio sem ponto, na verdade. Eu só queria falar sobre esse tema. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda um mundo. Se você discorda do vídeo parcial ou completamente, deixa um comentário do porquê, vamos debater de boas. E é isso, valeu!